O assunto a ser tratado hoje no programa Presença diz respeito à saúde. Como já falamos, um tema recorrente aqui. A gente está sempre conversando com profissionais da área no sentido de compartilhar um maior número de informações que ajude você no seu mapeamento pessoal de como se cuidar, de como se tratar. Nada claro que substitua uma consulta. Mas pode ser que algumas das informações generosamente compartilhadas aqui possam lhe servir. A nossa presença de hoje é de um especialista conceituado principalmente no eixo Vitória, Rio, São Paulo, que é o médico Cláudio Ambrósio, com quem a gente vai conversar agora. Cláudio, você tem especialidades em endocrinologia, metabologia. Sim, eu sou pós-graduado em endocrinologia e metabologia, que é, né, metabolismo, e eu sou pós-graduado em alergia e imunopatologia. Tá, mas você faz muito tratamento com relação a... Ou seja, hoje é uma conexão, todos os médicos têm muitos pruridos quando falam de estética, porque já se considera que estética, no caso, seria uma consequência do trato da saúde, né? A sua abordagem é nessa área também, nessa orientação. Sim, quando a gente procura melhorar a estética do paciente, no meu caso, a gente procura entregar a saúde e aí a estética, a aparência, ela reflete a saúde interna do paciente. Essa é a nossa intenção sempre quando a gente trata os nossos pacientes. Tá, e você tem título relativo a isso, principalmente com a celebridade. Não vamos citar aqui por uma questão até de ética, não se trata de fazer uma propaganda inoportuna. Você tem sido frequentemente solicitado por celebridade para fazer esses tratamentos, inclusive para trabalhos específicos de novela, precisa pegar um shape, precisa pegar uma forma definida, compor melhor fisicamente o tipo de uma personagem. Sim, nós temos dois grandes grupos de pacientes. A gente tem os pacientes que são doentes em si e que precisam se tratar por questão de doença, como por exemplo tireoide, diabetes, nessa área de endocrinologia. E nós temos aqueles pacientes que são relativamente saudáveis, mas querem uma orientação para poder praticar um esporte, por exemplo, para poder se alimentar melhor. Então, são pessoas que querem promover a saúde. Essa é que é a ideia. Hoje, o tratamento é necessariamente customizado, obedecendo ou atendendo à singularidade de cada organismo, né? Sim, a gente primeiro ouve qual a necessidade do paciente. A gente procura entender aquilo que ele deseja, aquilo que ele espera e o motivo, né? A gente faz o que nós chamamos de anamnese. Agora, dentro disso, é muito importante o médico fazer os exames necessários e indicar aquilo que é necessário para ele. Porque muitas vezes o paciente vem com uma opinião formada sobre algum assunto, algum tratamento, e vem especificamente... Ele vem pedir confirmação do diagnóstico. Isso mesmo. E muitas vezes ele já foi no Dr. Google antes, né? E aí que complica mais ainda, porque às vezes ele faz uma leitura num lugar que não é um texto muito técnico e também existe uma dificuldade de interpretação, às vezes, por parte do paciente que entra num texto mais técnico. Então, sim, às vezes a gente atende esse pessoal e procura indicar aquilo que é mais necessário para ele. Não necessariamente aquilo que ele veio procurar, às vezes. Você necessariamente parte de um mapeamento preliminar, um quadro de marcadores ou de indicadores com os quais você vai identificar o perfil patológico do cliente. Sim. A primeira coisa que a gente faz é colher uma boa história, porque ouvir o paciente é uma das partes mais importantes. Anamnese. Porque muitas vezes ele não fala uma coisa que é muito importante por ele não achar que é uma coisa muito importante. E você precisa tirar dele informações. Então, essas informações é que vão dar a baliza, que vai nos dar o direcionamento dos exames que vão ser pedidos, né? Sim, existe um protocolo padrão, mas ele é modificável e precisa ser modificável de acordo com o que você conversa com a pessoa, né? Então, a partir disso, a gente faz o pedido de exames, as pessoas trazem os exames. Além dos bioquímicos, a gente pode fazer os exames biofísicos, como, por exemplo, a bioimpedância ou o exame de imagem. E a partir da montagem desse quebra-cabeça é que a gente vai fazer um diagnóstico e, a partir daí, definir um tratamento mais específico para aquela pessoa. Mas, com todos esses exames que você pede, existem alguns que são genéricos. O que seriam esses genéricos? Sangue, exame de sangue. Por exemplo, no exame de sangue, você pede o que dentro do exame de sangue? Olha, geralmente nós médicos pedimos uma bioquímica, né? Seja, por exemplo, dar uma olhada na função hepática, na função renal,
um hemograma, são exames Cardíaco. bastante básicos, são bastante básicos. Então existe assim alguns exames que você quer ver a base da saúde da pessoa e você aprofunda no próprio exame de sangue, pedindo alguns hormônios ou não, dependendo da queixa da pessoa e daquilo que você conseguir obter de informação dela. A questão hormonal também é muito delicada, né? A questão hormonal é muito importante nessa abordagem de saúde. O hormônio, ele é uma base da saúde da pessoa, né? Eu costumo fazer uma analogia que o hormônio é a tecla do computador. Você pode ter um excelente computador, você ser um computador muito bom, mas se você teclar errado, ele não vai funcionar conforme deveria. Então, eu faço essa analogia porque se um hormônio estiver funcionando errado, ele vai fazer todo um sistema funcionar de forma inadequada. Então, eu acredito que os hormônios são uma base muito importante da saúde do ser humano. A presença hoje é do médico Cláudio Ambrósio. A gente volta já. Voltamos com a presença do médico Cláudio Ambrósio, endocrinologista e pós-graduado, uma série de coisas aí. Cláudio, vamos tratar de um assunto que incomoda nós, o pessoal do departamento masculino, principalmente de uma certa idade, uma faixa etária que parece quase com uma sentença, uma condenação da idade. A gordura visceral. Tá. A popular gordura visceral está muito correlacionada com circunferência abdominal, né? Ou não necessariamente? Não, ela está relacionada porque uma vez que você tem uma gordura dentro do abdômen, ela faz uma pressão para fora, né? Uhum. Então, a princípio, aquelas pessoas que são barrigudinhas e não necessariamente obesas, elas têm um índice de massa gorda, né? Vamos dizer assim, que é a gordura visceral, bem acima do normal na barriga, o que é prejudicial à saúde. E isso está relacionado à síndrome metabólica ou ela é apenas um dos indicadores da síndrome metabólica? É apenas um dos indicadores, é isso. A síndrome metabólica, ela reflete várias situações clínicas do paciente. Quando o paciente tem 3 indicadores ao mesmo tempo, aí se caracteriza a síndrome metabólica. São várias coisas que a pessoa pode ter. Por exemplo... A própria gordura visceral? A própria gordura visceral, ou então a circunferência, independente de quantos quilos ou não você tem de gordura visceral, se a sua circunferência do abdômen for maior do que a circunferência do quadril, isso já é um fator de risco. E é só medir. Um outro fator de risco seria, por exemplo, o aumento dos triglicérides, né? Uhum. Ou então a queda do colesterol bom, que é o HDL, já é um outro fator de risco, se ele estiver baixo, independente do colesterol total. Nós estamos falando se o bom estiver baixo, isso já é um fator de risco. Se a pessoa tem uma tendência à pressão alta, por exemplo, mesmo que ela não esteja ainda medicada, que ela tem, eu estou com uma tendência, tem hora que o MES está alto, tem hora que o MES está normal e fica naquela situação, isso já é um outro indicador. E a obesidade é o principal indicador e isso se resume no que nós chamamos de resistência insulínica. A resistência insulínica é quase que sinônimo da síndrome metabólica. Então, na verdade, a síndrome metabólica é um conjunto de quadro clínico que o paciente pode apresentar simultaneamente. A resistência insulínica é a capacidade da metabolização da insulina, do pâncreas? Não, a resistência insulínica é a dificuldade do hormônio insulina em fazer o trabalho dele. Converter a glicose? Várias coisas. Ele também atua no metabolismo dos lipídios, do colesterol, por exemplo. Ele também faz parte, mas principalmente no da glicose. Então, quando existe uma resistência, uma dificuldade no trabalho desse hormônio, ele costuma aumentar o nível, porque o organismo ele pensa, opa, não está trabalhando direito, vamos aumentar a produção. É uma reação natural. E a longo prazo isso exaure o pâncreas? Exaure o pâncreas. E tem várias complicações que podem ocorrer, como diabetes, por exemplo, e outras situações. Tá, a glicose também solitariamente é um indicativo. A pessoa que tem uma glicose, seja diabética ou não, porque existem aquelas pessoas que têm uma glicose no limiar, né, ou seja, no limite máximo e permanece... Limite máximo o quê? 110 ml? Isso, por exemplo, né, num limite ali. E essa pessoa, se ela permanece muito tempo, já é um indicador também que você fica já prevenido e tenta fazer alguma coisa para reverter a situação, né? Para não deixar a pessoa na situação de risco de se tornar diabético. Então nós temos aí um quadro que envolve pressão alta, diabetes, circunferência abdominal, HDL.
triglicerídeo alto, resistência insulínica, Pressão alta, nós falamos? pressão alta. Isso. Ácido úrico, se tiver alto também, é mais um componente. São várias. A pressão alta, ela é um desequilíbrio adquirido ou é congênita? Não, a pressão alta tem várias origens, né? Ela pode sim ter uma origem familiar, mas tem outras doenças que causam pressão alta, como problemas renais, por exemplo. Então, a pressão alta, ela é uma doença que pode ser causada por outras doenças, como, por exemplo, doenças endócrinas. Tem vários hormônios, quando estão alterados... Disfunções hormonais. Exatamente. Uma pessoa que tem a tireoide funcionando em excesso, que é o hipertireoidismo, essa pessoa pode ter a pressão alta. Mas a pressão alta dela é causada por um problema da tireoide, por exemplo. Então, Que para o seu turno é causado por o quê? O que produz um hipertireoidismo, uma função exacerbada da tireoide? Tem vários motivos. Também. Mas uns motivos mais comuns, vamos dizer assim, familiar, e também tem uso inadequado de suplementos, esse pessoal que usa suplementação, atletas e tal, porque às vezes estão tomando alguns hormônios e não estão nem sabendo ou fazem de forma inadvertida. Então são muitos problemas que podem envolver isso aí. Isso aí que entra aquela conversa que eu te falei, de bater um papo com o paciente e identificar, né? Outro dia, vou contar um caso rápido, uma paciente me ligou do exterior falando que estava tendo queda de cabelo. Mas ela não estava tomando remédio. Eu falei, tá bem, você não está tomando remédio, o que você está tomando? Ah, só um suplemento. Ela falou o nome. Eu falei, é esse, pode parar. É ele que está fazendo isso. E ela parou, acabou a queda de cabelo. Então, às vezes a pessoa tem uma interpretação errada de que por ser um suplemento ou uma vitamina não faz mal, entendeu? Isso é errado, porque se você tomar em excesso, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, se você tomar uma coisa que é adequada, tudo bem. Se você estiver tomando uma coisa que você não precisa, pode te fazer mal. O nosso programa Presença se encerra por aqui, mas a nossa conversa com Cláudio Ambrosio continua na nossa edição de amanhã, para o que eu convido a você a estar conosco na continuidade dessa conversa. Até já!